Agora é assim, é fogo daqui, fogo de lá. Eles tocam fogo no nosso e tocam fogo no dele. E nessa do fogo daqui, fogo de lá, o que é preciso mesmo não está sendo discutido. Salve todas e todos, Arruda Crônico aqui. Bom, como todo mundo já sabe, tocaram fogo na estátua do Borba Gato. Aquela coisa horrorosa que fica lá em Santo Amaro. E é horrorosa não só pelo ponto de vista estético e artístico, como também no significado. Por quê? Porque o Borba Gato foi um bandeirante. E os bandeirantes, incluindo aí o seu Borba Gato, são conhecidos por serem exterminadores, assassinos de indígenas, assassinos de pretos e pretas e estuprador notório. O que a gente devia estar se perguntando é por que esse tipo de gente é homenageado no Brasil, um país de maioria preta e indígena. Mas não, o que estão perguntando é quando é que vão consertar a estátua do Borba Gato que tocaram fogo. Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre essa guerra dos monumentos que isso virou, já que dias depois um grafite em homenagem a Marielle Franco foi depredado, foi pichado, assim como também foi pichado um monumento em homenagem ao Marighella. Antes da gente entrar nessa ideia, é aquela de sempre, né? Deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, comente, porque é importante saber o que vocês estão pensando, e se vocês acharem que a ideia vale a pena, compartilhe. Vamos nessa? Vamos aí. Pois bem, tocaram fogo na estátua do Borba Gato. Os responsáveis pelo fogo no racista já foram em parte identificados. Um dos responsáveis se apresentou voluntariamente na delegacia de polícia. O nome dele é Paulo Galo, ele é líder dos motoboys antifascistas. Ele foi um dos líderes dessa iniciativa que tocou fogo no racista do Borba Gato, e por isso, embora ele tenha se apresentado voluntariamente, embora ele esteja colaborando com as investigações, embora ele tenha permitido que a polícia adentrasse a sua casa, onde inclusive não acharam nada de ilegal, ainda assim Paulo Galo foi detido. Ele estava acompanhado da sua esposa, de nome Jéssica. Ela também foi detida, só que tem um detalhe: a Jéssica não fez parte do ato que tocou fogo na estátua do Borba Gato. Ainda assim, ela foi detida. Pois bem, a Jéssica conseguiu um habeas corpus e está em liberdade, mas o Paulo Galo teve a sua liberdade provisória rejeitada por um desembargador de São Paulo. Na peça em que ele negou a liberdade ao Paulo Galo, o desembargador disse claramente que é devido ao fato do Paulo Galo ser uma liderança de um grupo chamado Motoboys Antifascistas. É engraçado quanto aqui no Brasil ser antifascista virou sinônimo de criminoso, né? O que quer dizer o seguinte: parece que ser fascista é bom, antifascista é ruim. Recentemente, uma produtora cultural teve a sua proposta de fomento pela Lei Rouanet para realizar um festival de jazz negado, porque foi encontrado nas páginas das redes sociais dessa produtora uma mensagem dizendo que o festival de jazz era um festival antifascista. Não me recordo bem, mas é mais ou menos isso. E aí teve o seu projeto negado pela Secretaria de Cultura. Então ser antifascista aqui no Brasil não é bom. No mundo inteiro é bom ser antifascista. No Brasil de hoje, no Brasil bolsonarista, não pode ser antifascista. E aí o desembargador disse que estava claro o cunho político do ato de tocar fogo no Borba Gato. Ora, desembargador, quer dizer que se fosse uma molecagem, um puro vandalismo, só pela destruição em si, estava tudo certo? Como é um ato político, bem pensado, para levantar na cidade o debate sobre por que esta cidade, por que este país homenageia racistas, estupradores e assassinos de preto e de indígena, aí é um problema. Ao que me parece, o bolsonarismo está para além do Bolsonaro e da família Bolsonaro e do governo Bolsonaro. Me parece que o bolsonarismo virou uma mentalidade que está incutida em vários setores da elite socioeconômica desse país. E infelizmente me parece, de acordo com a decisão desse desembargador, que o Poder Judiciário se inclui aí, ou setores do Poder Judiciário se incluem aí. Lamentável. Liberdade para o Paulo Galo.
E enquanto eu terminava de editar esse vídeo, soltaram o Paulo Galo. Boa notícia. Por enquanto, ele responde em liberdade. Isto posto, vamos avançar com o debate. O outro aspecto que a gente precisa analisar é que dias depois do ato de tocar fogo na estátua do Borba Gato, um grafite que fica ali na escadaria da Cardeal Arco Verde, em Pinheiros, que homenageava o Marielle Franco, foi pichado. E a mensagem por cima do rosto da Marielle, estragaram lá o grafite, dizendo o seguinte: salve Borba Gato. O que quer dizer salve Borba Gato? Dias depois também, ali na região dos Jardins, tem uma pedra, que é um marco ali, em homenagem ao Marighella, que foi um militante da esquerda, opositor tanto à ditadura Vargas, quanto depois à ditadura militar. O que eu quero propor é que a gente discuta isso. Fica parecendo que entramos numa guerra dos monumentos. O Brasil está muito dividido entre nós e eles, em que nós, que somos de movimentos sociais, que somos apoiadores de direitos humanos, que somos defensores da ciência, que somos defensores de seguir a história e de acompanhar a história como ela realmente se deu, nós viramos párias nessa sociedade bolsonarista, nessa sociedade de extrema direita. Ao que parece, nós somos todos um blocão que eles chamam de esquerda comunista. Pois bem, no caso do Marighella, ele realmente era comunista. No caso da Marielle, ela estava num partido socialista. Tá bom, mas quem disse que o oposto a Marighella e Marielle é o Borba Gato? Porque o Borba Gato tem que ser defendido. Que mundo é esse em que nós somos os inimigos e tudo que nós representamos está errado, sem que haja nenhum tipo de parâmetro para se dizer o porquê que está errado? Não há nenhum tipo de baliza moral de argumentação. Veja bem, Borba Gato era um bandeirante. Os bandeirantes, na verdade, embora eles sejam homenageados aqui e considerados heróis, aliás, para nossa total afronta, nossa que eu digo, para pobres, para pretos, pretas e indígenas, nordestinos que moram aqui em São Paulo, o Palácio do Governo do Estado de São Paulo se chama Palácio dos Bandeirantes. Ou seja, traduzindo para o que a história realmente sabe a respeito dessas pessoas, então nós somos governados por alguém que reside num palácio chamado Palácio dos Assassinos, Estupradores e Ladrões de Pedras Preciosas, porque era isso que os bandeirantes eram. Não sou eu que acho. Os livros de história contam essa história hoje, da forma que ela realmente foi. Os bandeirantes andavam pelas florestas aí, pelas matas brasileiras, atrás de pedras preciosas. Eles não tinham nenhum tipo de intenção altruísta ou patriótica sobre vamos alongar e romper com as fronteiras do Brasil, pipipipopopô. Não, eles eram ladrões de pedras preciosas. Eles eram caçadores de recompensa, caçando pretos e pretas que estavam em situação de escravidão e que estavam fugitivos. Eles caçavam, recuperavam essas pessoas que eram tratadas como propriedade e muitos eles mataram, todas as mulheres eles estupraram, sejam indígenas ou pretas, e as pedras preciosas eles embolsavam. Não tinha porcentagem para o governo, não tinha nenhum tipo de imposto, não tinha doação para caridade, era para eles, para o enriquecimento e proveito deles. Então por que é que nós estamos num país que homenageia estupradores, caçadores de pessoas escravizadas, assassinos costumazes, sádicos? Há relatos de formas de execução que os bandeirantes utilizavam, em que mais do que a intenção de tirar uma vida, havia a clara e nítida intenção de causar sofrimento enquanto essas vidas eram tiradas. Ah, mas a gente tem que ver o padrão moral da época. Então tá bom, em que época era moralmente aceitável um estupro? Em que época era moralmente aceitável extermínio em massa? Os bandeirantes são responsáveis por etnias inteiras de indígenas que eles simplesmente extinguiram, mataram todos e todas. Não houve sobreviventes dessas etnias. Quando isso foi moralmente aceitável? E aí, um movimento de jovens antifascistas querem propor a discussão do porquê essas homenagens são feitas. Ah,
mas podia ser feita essa reivindicação de forma pacífica. Ok, existem dezenas de projetos de lei tramitando tanto na Câmara de Vereadores aqui em São Paulo, quanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quanto no Congresso Nacional lá em Brasília, questionando e propondo que se substituam homenagens feitas tanto a escravagistas, quanto a genocidas de indígenas, de pretos e de pretas, quanto militares da época da ditadura militar no Brasil. Ou seja, vamos parar de homenagear pessoas que mataram, torturaram e estupraram outras pessoas. Esses projetos não andam. Alguém está com a bunda sentada neles por anos. Então este grupo, liderado aí pelo Paulo Galo, tomou a iniciativa de fazer um ato que sim, era pacífico, porque não houve ninguém ferido, ninguém correu risco, e foi um ato necessário para que se chamasse atenção para este problema, porque é um problema muito sério e muito grave, sim. É um problema que outros países estão discutindo, e em muitos países essas estátuas, esses monumentos já estão sendo retirados e ou substituídos, mas tudo aqui no Brasil demora, tudo no Brasil é mais atrasado, tudo no Brasil fica para trás, fica para depois, porque nós temos uma elite branca, cafona e ignorante, tão ignorante que acha que é simétrico, que é igual. Já que vocês detonaram o nosso Borba Gato, nós vamos detonar a Marielle e o Marighella de vocês. Marielle Franco era uma defensora de direitos humanos, uma mulher preta da comunidade LGBT que se elegeu vereadora e lutava pela vida das pessoas, lutava pela dignidade das pessoas, pelo direito das pessoas a uma vida mais digna. Marighella, ainda que por vias que a gente considere torta, porque ele foi para guerrilha, porque ele dizia para os trabalhadores se armarem e se prepararem para uma guerra, ele estava num contexto de guerra, porque eram ditaduras. Ele estava num contexto em que amigos dele, pessoas que ele amava, que ele conhecia, estavam sendo presas sem motivo algum, estavam sendo torturadas em porões pelo próprio governo brasileiro. Então havia ali um contexto de reação e não de ação terrorista, violenta, gratuita, só para machucar pessoas. Isso quem fazia era o seu Borba Gato e os bandeirantes. Então não há simetria, não há igualdade de comparação entre Marielle Franco e o Marighella a um porco assassino e violento como Borba Gato. E houve vários grupos chamados de conservadores cristãos que foram lá defender o Borba Gato. Houve um, aliás, que tem esse próprio nome mesmo, trabalhistas conservadores cristãos, ligados ao partido do seu Robertão Jefferson, o corrupto condenado pela Lava Jato. Pois é, ele agora posa de cristão, conservador, honesto e de baliza moral. Pipipipopopô, condenado, bandido. Mas a juventude do partido do qual ele faz parte foi lá fazer um desagravo e fazer a limpeza simbólica do Borba Gato, como se o Borba Gato fosse um herói, como se o Borba Gato fosse alguém que merecesse ter as botas limpas. Eu acho que quem se enquadra, quem se iguala e quem se sente contemplado na figura de alguém como o Borba Gato diz muito mais sobre si mesmo do que até sobre o próprio Borba Gato. É engraçado que o Paulo Galo teve a hombridade de entrar numa delegacia de polícia e dizer: olha, fui eu sou o responsável, eu sou o líder do ato de incêndio do Borba Gato e fiz por tais razões. E deu lá as motivações políticas que ele acredita, que segundo ele são: quero levantar um debate sobre por que genocidas são homenageados nesse país. Agora, os caras que picharam o grafite da Marielle e os que picharam o monumento ao Marighella, estes não apareceram lá. Isso também diz muito sobre eles. Nós estamos com uma extrema-direita que, além de ser tosca, além de ser mentirosa, além de ser genocida, que ajudou a pôr um genocida na presidência, além de ser violenta, é covarde. Ataca pelas costas, ataca pelo grupo de zap, ataca na calada da noite e não tem a hombridade, a coragem, a dignidade que o Paulo Galo teve. Tão covarde quem pichou o monumento a Marielle, quanto covarde quem mandou matar a Marielle. É dessa gente aí que a gente tá falando. É essa gente aí que quer se arvorar de cristão, de trabalhador e de conservador. Sinto muito, mas o mundo que vocês querem conservar tá prestes a ruir. No que depender de mim, esse mundo cai hoje. Valeu, até a próxima.